Há quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo destes anos percebi muito pouco do que disse eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. Ó amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, oh, ajuda-me. Com um braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Deus, o Senhor venha nos ajudar nesta tarde, essa tarde de bênção da parte do Senhor. E esse dia é mais um dia que fez o Senhor, possamos nos alegrar e nos regozijar nele, pois foi mais um dia que o Senhor nos fez, mais um dia provedor da parte de Deus. Nesta tarde tem uma palavra de Deus para o teu coração, há uma mensagem de Deus para o teu coração nesta tarde. O Senhor quer falar conosco, quer falar contigo neste dia. E assim como o Senhor nos proveu de um grande dia de bênção, mais um dia esse que o Senhor nos concede, o Senhor quer te ajudar com braço forte. O Senhor quer te ajudar, quer prover o melhor para a tua vida na tarde deste dia. Amém? Quero falar hoje uma palavra da parte do Senhor sobre o chamado de Josué. O chamado de Josué. Amém? Eu vou fazer a leitura aqui, deixar a palavra e depois eu canto um hino aqui da harpa, finalizando com o louvor da parte do Senhor. Amém? Josué, livro de Josué, capítulo 1, versículo do 1 ao 8, eu quero ler nessa tarde de quarta-feira. Amém? Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Glória a Deus. Moisés, meu servo, é morto. Glória a Deus. Levanta-te. Louvado seja Deus, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça, tem bom ânimo, tem muito bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Eu vou ler o 9.
Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor nesta tarde é o chamado de Josué. Vamos conhecer um pouco sobre esse homem de Deus por nome de Josué. Vamos conhecer um pouco da história dele, saber quem ele é, saber quem ele foi, o que ele fez até o presente, no momento que Deus chamou ali a Josué para dar continuidade ao ministério de Moisés. Glória a Deus. Vamos falar também de Moisés. Quem era Moisés? Quem foi Moisés? E o que Deus fez através de Moisés. Amém? Josué, filho de Num. Josué tinha sido um auxiliar chegado e amigo fiel de Moisés durante os 40 anos de peregrinação de Israel no deserto. Então Josué ele era um servo de Moisés. Durante 40 anos ele serviu a Moisés e ele era um amigo muito chegado de Moisés. Glória a Deus. E também ele era um homem cheio do Espírito de Deus, conforme Números 27, versículo 18 ao 23, vai nos dizer que então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem que há espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o a Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos dele, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, e se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, e ele e todos os filhos de Israel com ele, toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamento como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Amém? Glória a Deus. Então Josué, ele era um homem que estava ali sempre de prontidão para com Moisés. Moisés, ele era um líder espiritual. Moisés era um homem, falar de Moisés, um dos homens que mais no Antigo Testamento teve comunhão com Deus. A Bíblia diz que Josué, Moisés é um dos que se destacou também. Moisés, ele era um homem manso. A Bíblia diz que ele era tão manso que ele era o homem mais manso da terra. A Bíblia diz também que houve um momento no período do povo de Israel que eles abusaram tanto a Deus, desobedeceram tanto ao Senhor, que Deus iria matar tudinho. Deus tirou o povo do Egito e o povo começou, a profanar o nome do Senhor, a andar a outros deuses, a fazer culto a outros deuses, e Deus estava irado com a nação de Israel. E Deus um dia disse que iria destruir tudinho. E Moisés, ele se colocou diante de Deus e disse: Senhor, tu vai destruir este povo. Senhor, não faça tal coisa. O que vão dizer as outras nações? Que o Senhor tirou com a mão forte dentro do Egito para levar eles para o deserto e matar todos. E diz a Bíblia que Moisés tinha uma intimidade tão profunda com Deus que Deus, ele disse: não vou fazer isso, Moisés, por causa da tua oração. E Moisés era um homem que ele tinha uma comunhão muito grande com Deus e estava para encerrar o ministério de Moisés. Moisés já estava ali, já nos seus últimos dias do seu ministério. E diz a Bíblia que Deus levou ele até um monte e mostrou a ele toda a terra Canaã, a terra prometida. E quando chega lá, Deus mostra a Moisés e diz: Moisés, você está vendo toda esta terra? Essa é a terra prometida, você, porém, com seus olhos olhará, mas você não entrará. E diz a Bíblia que ali Moisés, ele morreu. Glória a Deus. E agora Deus, ele levanta um sucessor para Moisés. Um sucessor para ficar no lugar de Moisés. E este era Josué. Conforme aqui Deuteronômio 34:9, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria
Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então vai dizer que Deus fala com Josué. Josué estava ali, claro, preocupado, estava triste também com a perca, a partida de Moisés, porque agora havia uma grande responsabilidade para dar continuidade para com o povo e conduzir o povo até a terra prometida, Canaã. A palavra Josué significa o Senhor é salvação. A forma grega desse nome é Jesus. Então Josué é um tipo, é uma figura de Jesus por conduzir o povo à terra prometida. E vai nos dizer que tanto conduzir o povo à terra prometida como prevalecer a vitória diante dos seus inimigos. Então Josué quer dizer o Senhor é a minha salvação. E vai dizer o texto que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Então Josué era um servo de Moisés, estava ao serviço de Moisés, estava com ele durante 40 anos ali no deserto da peregrinação. E diz que o Senhor fala com ele diretamente com Moisés, com Josué. Moisés, meu servo, é morto, ele morreu. Mas Deus está levantando outro e dizendo, meu servo Moisés é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus está agora levantando um sucessor e falando diretamente com ele, dizendo, levanta-te, pois agora todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, promessa de Deus, a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira. Quando Deus fala, Ele cumpre. A Bíblia diz em Números 19, 23, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, olha o que diz aqui, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria, e não confirmaria. E agora Deus está fazendo agora promessas e cumprindo a palavra dele em Josué, dizendo, desde o deserto, em lugar que você colocar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado a você, desde o deserto até o rio Eufrates. E ele diz, ninguém se susterá, ninguém vai deter, ninguém vai prevalecer contra você, Josué. Porque, como eu fui com Moisés, Deus fez muitos milagres por intermédio das mãos de Moisés. Deus abriu o mar vermelho por intermédio da mão de Moisés. Deus fez sair água da rocha por intermédio das mãos de Moisés. Deus fez chover cordonizes do mar para o seu povo. Deus mandou maná do céu. Deus deu grande livramento à sua nação, ao seu povo, por intermédio de Moisés. E Deus está dizendo para Josué, o sucessor de Moisés, dizendo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. É Deus falando, eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Promessa de Deus esta que Deus estava dizendo para Josué, se encoraje. E ele diz mais, esforce, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei ao teu pai, aos seus pais, lhe daria. Então, assim como as experiências de Israel no deserto, sua entrada em Canaã e sua conquista do país pode ser chamado de figura como forma escrita para aviso nosso também. Então, esta promessa pela qual Deus fez a Josué, Deus estava prometendo e garantindo que Deus estaria com ele. Aí ele diz, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo. Ou seja, não pode a pessoa estar desanimada, desmotivada para a realização de um chamado de Deus. É necessário haver bom ânimo, haver motivação, haver disponibilidade. Deus estava dizendo para ele, tão somente se esforce. Nós temos que fazer a nossa parte para com a vontade de Deus. Eles têm muito bom ânimo para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Ou seja, havia uma regra de lei dada por Deus a Moisés, e essa lei deveria ser cumprida,
que eram os mandamentos do Senhor, que meu servo Moisés ordenou, dela não se desvie. Ou seja, Josué, o segredo para o seu sucesso no ministério, para fazer a vontade de Deus, é esse aqui, é obedecer, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aí ele diz aqui, ó, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Aí diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. O livro desta lei é isso aqui, ó. Para todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua alma e da sua vida e desejam fazer a sua vontade. Então ele está dizendo para Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nela dia e medita noite, para ter o cuidado de fazer conforme tudo aquilo que nele está escrito, porque prudentemente te conduzirá o teu caminho. Então prudentemente te conduzirá. Aí Deus está dizendo, tenha ânimo, se esforce, cuidado, leia a palavra, medite nela de dia e de noite, tão prudentemente te conduzirá o caminho, o teu caminho, e não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Aí Deus está falando para Josué, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Ou seja, não é Deus que está dizendo assim, ó, não é eu que estou te mandando, esforça, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E diz a palavra do Senhor, glória ao nome de Jesus, que Josué agora ele começa a triunfar diante dos seus adversários, diante dos seus inimigos. Como eu disse de antemão, Josué quer dizer o Senhor é salvação, é o tipo da figura de Jesus Cristo, porque Josué conduziu o povo à terra prometida, prevalecendo diante dos seus inimigos e adversários, e é o tipo de Jesus, porque Jesus nos conduz à vida eterna, e nós prevaleceremos diante dos nossos inimigos. Então Josué é a figura de Jesus Cristo, apontando para Jesus, porque Canaã, a nossa Canaã, no mundo espiritual, é a cidade celestial que é os céus. Então a Canaã de Israel naqueles dias era uma terra prometida que manava leite e mel. Amém? Farturas, bênçãos da parte do Senhor. E a figura de Cristo nos aponta que nós prevaleceremos diante dos nossos inimigos, diante do mundo, diante do pecado, diante do diabo. E nós estaremos na Canaã celestial em breve, para a glória do nome de Jesus. Amém? Então Josué agora, ele é motivado por Deus, ele é animado por Deus, para ele dar continuidade e conduzir o povo até a Canaã. E assim essa palavra fala conosco também. O Senhor fala comigo, fala com você aí do outro lado, que você tenha ânimo, que você se esforce, que você seja encorajado por Deus nesta tarde, para você ter bom ânimo de fazer conforme o que está escrito na palavra de Deus. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e se alguém guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e nele faremos morada. Glória a Deus. Então Josué era um homem cheio do Espírito de Deus, um homem dedicado à palavra de Deus, um homem devocionado à vontade de Deus. Veja que Josué, ele agora vai dizer em Josué, glória a Deus, 23 e 15, glória a Deus, glória a Jesus. Josué 24 e 15, quando ele fala sobre trazer a memória do Senhor e tudo que Deus tinha feito por ele. Deixa eu ver se é o versículo 15. Glória a Deus. Veja, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses a qual serviram vossos pais, da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal a vossos olhos servir ao Senhor, Josué estava falando para a nação de Israel, para aqueles que se idolatraram a outros deuses de esculturas, outros deuses pagãos, que não faziam parte, né, da fé cristã de Israel diante do Senhor. E ele diz, porém, se vos parece mal a vossos olhos, servi hoje ao Senhor. Aí ele diz, se parece mal a vossos olhos,
Servi hoje ao Senhor. Escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses que serviram a vossos pais, que estavam além do rio, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu, Josué, ele tinha suas próprias convicções. Josué, ele tinha a certeza da fé em Deus, de que Deus era o único Deus verdadeiro, fiel, e aquele que havia de prometido era aquele que havia de cumprir a promessa de Deus na sua vida. Aí ele diz: se vos parece mal servir aos deuses dos amorreus que vossos pais serviram no passado, no Egito, né? Ele diz aqui, da além do rio, e cujo terra habitais, porém eu, ele diz, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Então Josué, ele tinha a certeza, a convicção de que Deus é o Senhor, e que só Deus, e que o Senhor é Deus, e que nenhum Deus além do nosso Deus era digno de louvor, de glória, de honra e de toda exaltação. Então Josué está dizendo, se parece mal a quem vocês servir, procurem servir ao Senhor. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, bendito é o nome de Jesus. Amém? Que você possa ter essa convicção também de servir a Deus junto com a sua casa, com a sua família. Que você possa colocar sua família diante de Deus e declarar que o Senhor nosso Deus, o Deus que está nos céus, é o Deus provedor, é o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa família, é o Deus da nossa vida, bendito é o nome de Jesus. E Josué está dizendo, porém eu e a minha casa, diga pela fé, mesmo que a sua casa ainda não sirva ao Senhor, mas decreta esta palavra, porque a nossa boca ela tem poder. Então profetize na sua casa, na sua vida e na sua família, que você e a sua casa vai servir ao Senhor em nome de Jesus. O maior privilégio do homem na terra é servir a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós devemos servir a Deus com alegria. Bendito seja o nome de Jesus. Eu vou louvar o louvor para finalizar nesta tarde. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater. Ouvi o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combatei até vencer. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar.
hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar, breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Amém? O galardão para nós é a salvação da vida eterna, a coroa da vida. Jesus disse que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Amém? Quero orar agradecendo a Deus pela rica oportunidade, pela tua vida aí do outro lado, em nome de Jesus, onde você estiver, que você possa aí se sentir abraçado por Deus, e creio que Deus falou no teu coração de uma maneira especial, animando, fortalecendo, exortando, corrigindo as nossas vidas para a glória do nome de Jesus. E eu creio que nesta tarde a sua vida não será mais a mesma. Amém? Quero orar também pelos enfermos. Estamos também, irmãos, não estamos em tempo de facilidades. Sabemos que a pandemia aí está aí matando muita gente. Tem muitas pessoas internadas com a Covid, e vamos orar. Quero orar apresentando todos os enfermos dentro dos hospitais, os que estão aí se recuperando, os que estão internados, para que o Senhor Jesus visite a cada um em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agradecendo em primeiro lugar, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Tua presença. Senhor, a Tua palavra diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor está presente, e aonde o Teu Espírito está, a fartura de alegria. Te agradeço pela leitura lida, pregada, os louvores, que o Senhor possa abençoar grandemente a cada um nesta manhã, nesta tarde, quero dizer, te pedindo uma bênção em favor de cada ouvinte, de cada amigo e irmão, que o Senhor visite também a seus lares, suas famílias, que a Tua palavra venha a ser aplicada no coração de cada um nesta tarde, Senhor. Por meio desta oportunidade, abençoa os enfermos que estão, Senhor, no leito, que estão com a Covid. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro pedindo a Ti, Senhor, cura para essas pessoas, para essas vidas que estão internadas, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa curar, levantando do leito, repreendendo as enfermidades. Continua dando livramento àqueles que saem para trabalhar, que saem, Senhor, em busca do pão, Senhor, para batalhar todos os dias. Continua ajudando, Deus, aqueles que estão se prevenindo, dando livramento, Deus, sustentando em Tuas mãos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a todos. Que Deus abençoe a sua tarde, em nome de Jesus. Amém.